aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Certo? A aula de hoje é resolução de exercícios, né? Exercícios comentados no céu, né? A observação do céu e de todos os esse céu que tanto nos fascina, né? E tanta curiosidade que nós temos de olhar para esses astros. Alguns a gente consegue ver a olho nu e outros não, né? Precisa de... Então, o exercício de hoje, os exercícios de hoje, né? Eles são relacionados a esses astros, né? E essas observações e aquelas percepções, né? E algumas certezas que nós temos a partir da Terra, ok? Então vamos lá para a primeira questão, né? A primeira questão diz o seguinte, ó. Um conhecimento, né, que os astrônomos da antiguidade que eles não tinham é letra A, duração do ano, letra B, o movimento do Sol e das estrelas, letra C, as fases da Lua e letra E, a distância, né? Desculpa, a letra D, desculpa, a distância das estrelas. Tá ok? Então vamos ver lá qual é a opção correta e fazer o nosso comentário. Tá? Então, o conhecimento que esses astrônomos eles não tinham era a distância das estrelas, certo? Lembra que antigamente não existiam instrumentos para observação. Então a observação era feita aí a olho nu. Então a gente olhava para o céu e a partir dali a gente conseguia perceber, né? E a galera antigamente conseguia perceber alguns astros e as suas regularidades, tá ok? Eles conseguiam já ter a duração do ano, né? De um ciclo, tá ok? Então existe lá na Europa, existe, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, existe lá uma caverna que é dentro de um morro, né, que foi construído um templozinho e tem uma porta que é de frente para a nascente do sol, ok? E no momento que o sol nasce uma vez no ano, né, que é no solstício, uma vez do ano, a luz do sol ela consegue bater até o final do corredor. Okay? Então, apenas uma vez ao ano, a luz do sol, quando ela entra pela porta, né, pelo portal, ela consegue chegar ao final do corredor. Ok? Então, acredita-se que esse templo, né, essa câmara, essa sala, era justamente para medir o ciclo de um ano. Então, se uma vez no ano ela conseguia chegar até o final do corredor, então a partir dali nascia um novo ciclo, nascia um novo ano. Então eles já tinham conhecimento da duração do ano, assim como outras civilizações também já conseguiam observar, por exemplo, que o eixo que o Sol ele faz durante o dia, ele vai mudando com o passar dos dias e dos meses, ok? Não sei se você já percebeu, mas até a posição da sombra durante o dia, isso no decorrer de um ano, ela vai mudando. Existem alguns locais em que 6 meses a sombra é do lado direito da rua e 6 meses é do lado esquerdo. Se você já teve essa percepção, justamente porque esse eixo que o Sol ele está se movimentando, né, que ele se movimenta, ele vai variando. Ele vai variando de acordo com o ano, certo? Então isso também eles já percebiam, né, essa variação e a partir dali eles conseguiam ter ideia de um ciclo, né, que é um ciclo de um ano. O movimento do Sol e das estrelas, o movimento do Sol, bem como eu estava falando, né, o movimento do Sol. O Sol nasce e se põe, mas ele nunca nasce e se põe no mesmo eixo. Ele vai mudando o eixo e retorna, certo? E o movimento das estrelas. Isso é o mais interessante. O movimento das estrelas, nós percebemos, né, até hoje em dia, que as estrelas elas não estão todas as noites no mesmo local. Por N motivos. Nós temos o movimento da Terra, movimento de translação da Terra, ok? E nós também temos, né, o movimento, né, uma visão aparente do movimento do céu. Ok? Aparente por quê? Porque na verdade quem está se movimentando é a Terra, né? Mas a gente tem a ideia de que o céu está se movendo. Então se você pegar em um ano, por exemplo, ou em um ciclo talvez menor,
e começar a toda noite fotografar uma mesma estrela, vocês vão perceber que ela nunca está no mesmo local. Ela vai fazer um movimento que em um ano vai ser uma circunferência. E ele já entendiu isso. Tanto é que a maioria das estrelas fazia esse movimento, né, movimento aparentemente circular, e outras não, que é justamente chamado de astros errantes, que nós entendemos hoje em dia como os planetas. Então hoje são os planetas, né, são essas estrelas que não seguem esse padrão, são os planetas. Né? As fases da Lua. As fases da Lua é perceptível. Né? Nós sabemos que em um mês nós temos aí as 4 fases, né? A lua cheia, a lua nova, o crescente e o minguante. Não necessariamente nessa ordem, mas nós temos aí as 4 fases, tá ok? Então isso no ciclo de um mês, ok? Então por isso que o ano, nós dizemos que o ano ele é solar e o mês ele é lunar, porque quem vai datar o ano vai ser o Sol, o mês vai ser a Lua, né? Nós temos as fases da Lua. E isso era perceptível, logicamente. Lua cheia, né? A lua cheia, até hoje, os pescadores, eles caem ao mar, preferem cair ao mar justamente na lua cheia, justamente por conta da luminosidade que vai dar, né? Tá certo? Lua crescente, lua minguante, por aí vai. Então eles conseguiram perceber isso, tá ok? O que eles não conseguiram perceber era a distância entre as estrelas, certo? Aqui da Terra nós conseguimos ver aqui a estrela, nós podemos até fazer algumas medições. São feitas medições com as mãos, polegar, tá certo? Utilizando 2 dedos, por aí vai. A gente consegue fazer essas medições aqui da Terra, certo? Mas essas medições são medições diferentes, ok? A distância que é uma distância real, ok? Essas estrelas, na verdade, elas estão com uma distância muito distante entre elas, distâncias de anos-luz. Tá, ok? Distância aqui que nós percebemos que sejam bem pequenas, distâncias minúsculas, na verdade são distâncias muito grandes. Tanto é que as estrelas, quando nós olhamos para o céu, né, os astrônomos dizem que quando nós olhamos o passado, justamente por conta do que nós estamos conseguindo ver, é a luz dessa estrela que não está viajando. Ou seja, essa estrela está tão distante que talvez ela nem exista mais, ela já tenha morrido, virado aí uma anã, um buraco negro, e a luz ainda está viajando, né? Esteja viajando, e a gente consegue ver essa luz viajando até aqui a Terra, ok? Então o céu na íntegra, o céu real, ele não é o mesmo céu que a gente está vendo, já é outro, mas a gente ainda consegue captar essa luz que está viajando, tá, ok? Isso as próprias distâncias astronômicas nos falam isso. Tá certo? Então, eles não tinham essa ideia, né, de distância entre as estrelas. O que teve na época, né, pegar essa galera antiga, foi aí a medição do raio da Terra, da distância da Terra até a Lua, né, que não foi nem exato, mas a metodologia que foi utilizada foi uma metodologia exata, mas a medição não foi nem exata, tá ok? Mas a distância entre estrelas não. Então o que essa galera não conhecia, eles não tinham ideia, era a distância entre as estrelas. Ok? Então vamos para a questão 2. Né? A questão é bem facinho. Basta ter atenção no que está lendo, você consegue responder sem problema nenhum. Questão 2. Na antiguidade, voltando para a antiguidade, como as pessoas sabiam a diferença entre estrelas e planetas? Certo? Não tinha instrumento de observação. Como é que eles sabiam que era uma estrela ou que era um planeta? Né? Letra A. Os planetas apresentavam fases, né, como a Lua. Letra B. Os planetas pareciam maiores que as estrelas. Letra C. Os planetas não piscavam. E letra D. Os planetas se moviam em relação às estrelas. Tá? Então, vamos ver qual é a resposta correta, fazer o nosso comentário, né? Da correta e das incorretas. Né? Então a resposta pode ser a letra D. As estrelas elas têm movimentos, né, regulares, e os planetas têm um movimento totalmente diferente do das estrelas. Certo? Então as estrelas elas têm a sua movimentação, bem como eu já disse,
certo? E os planetas têm um movimento totalmente diferente. Certo? Uma das grandes derrotadas do geocentrismo, né, lá de Ptolomeu, foi justamente a explicação do movimento retrógrado dos planetas. Né? Porque o planeta, se a gente for observar o movimento do planeta durante um tempo, ele tem um movimento como se fosse um laço. Né? Então ele segue o seu caminho, ele retorna e depois ele volta a seguir o seu caminho. Então esse movimento de laço, que é chamado de movimento retrógrado, para que Ptolomeu, né, não Ptolomeu, mas a galera do geocentrismo, explicar esse movimento retrógrado, para eles era muito difícil. Só quem conseguiu explicar isso de forma correta foi o heliocentrismo. Certo? Então a grande derrotada aí do geocentrismo é justamente esse movimento. Certo? Então esse movimento retrógrado, okay, ele gera curiosidade. Bem que eu falei na questão anterior, o movimento desses astros, né, era por isso que eles eram chamados de astros errantes, okay? Com esse movimento que não era o movimento padrão. Depois descobriu-se que eram os planetas. Certo? Por que não pode ser letra A? Os planetas apresentavam fases. O planeta apresenta fase como se fosse a Lua, cheia, crescente, minguante. Não. Até porque a visão que nós temos dos planetas é a mesma visão que nós temos das estrelas. É apenas um pontinho no céu brilhando, né? Então, a única coisa que você consegue observar dos planetas é isso. Essa informação em forma de luz e a olho nu. Certo? Se a gente observar com um instrumento, é diferente. B. Os planetas pareciam maiores que as estrelas. Não. Certo? Tem realmente estrelas no céu que se destacam pelo seu brilho, certo? Que são planetas. Vênus, por exemplo. Vênus é uma estrela que, no momento em que a Lua aparece, ela também já está lá. Certo? Ela fica ali, né, em algumas épocas do ano, fica bem ali próxima da Lua. Certo? Uma estrela que se destaca, dali é Vênus. Certo? Marte também se destaca, até pela coloração da cor, né? da luz, desculpa, a coloração da luz, que chega até, a gente consegue perceber que a estrela, se você olhar bem atentamente, a estrela, né, que é referente ao planeta Marte, ela tem uma coloração um pouquinho diferente, né, ali próximo do vermelho, né, uma tendência para o vermelho. Mas você tem que ver com bastante atenção. Mas existem estrelas que estão bem distantes, né, Júpiter, por exemplo, que tem o mesmo brilho de outras estrelas. Então a gente não consegue perceber que aquilo ali é um planeta, certo? Ele não vai se diferenciar ali pelo seu tamanho, nem pelo seu brilho. Tá, ok? E existem estrelas que a gente não consegue nem ver. Aqui, planetas que a gente não consegue nem ver as estrelas, né? Pela questão da distância. C. Planetas, né? Os planetas eles não piscavam, né? Eles não piscam. Essa ideia de piscar é o seguinte: quando nós olhamos para o céu, nós percebemos que as estrelas, se você olhar fixamente, parece que as estrelas elas estão aí constantemente piscando, certo? Tem uma frequência assim bem alta de que elas estão piscando, certo? Essa ideia de que as estrelas estão piscando, e realmente quando nós olhamos aqui elas piscam mesmo, mas a gente tem essa impressão não é porque essas estrelas elas piscam de fato. O brilho da luz delas é constante. A ideia que nós temos de que essas estrelas estão brilhando é porque ela vai passar por camadas gasosas aqui na Terra. Então a luz ela entra constante, mas ela vai sofrer desvios por refração. Então quando ela passa pelas camadas gasosas, ela sofre a refração e nós temos a ideia de que ela esteja piscando. Mas ela não pisca, ela tem um brilho constante. Ok? Tanto as estrelas, qualquer informação em forma de luz, tanto as estrelas quanto os planetas, certo? A ideia que nós temos, aquilo que nós observamos que esteja piscando é porque atravessa as camadas gasosas, não porque a estrela de fato ela brilha, tá, ok? Tem que ter cuidado com isso. Então, a resposta, né, os planetas elas se moviam em relação às estrelas, há um movimento ali em relação a elas. Uma estrela em relação a outra não, elas sempre mantém ali as mesmas distâncias. Questão 3. Questão 3 tem o seguinte: o sistema solar possui 8 planetas. Cuidado, 8 planetas.
certo? Lembra que Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta não. Vamos já falar sobre isso. Que são classificados em dois tipos, os rochosos e os gasosos. Assinale com R os planetas rochosos e com G os planetas gasosos, certo? Muito simples. Os menores, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são os planetas rochosos, certo? E os maiores, né, existe um cinturão ali de asteroides. Depois do cinturão asteroide, temos ali Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São planetas gasosos, são planetas maiores, são gasosos. Então os maiores são gasosos e os menores são rochosos. Então bem simples. Terra, rochoso, né? Vênus, rochoso. Netuno, gasoso. Urano, gasoso. Saturno, gasoso. Mercúrio, rochoso. Júpiter, gasoso. E Marte, rochoso. Certo? De novo, aqueles planetas menores que ficam mais próximos do Sol são os planetas rochosos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Planetas rochosos. Certo? Aqueles que estão mais distantes são maiores, né, são imponentes, são planetas gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok? Então, a sequência é a seguinte. Né? Terra rochoso, Vênus rochoso, Netuno gasoso, Urano gasoso, Saturno gasoso, Mercúrio rochoso, Júpiter gasoso e Marte rochoso. Já falamos a sequência. Tá certo? Então, você não pode esquecer isso. A questão de Plutão. Ah, professor, e Plutão? Plutão foi rebaixado. Plutão não é mais planeta. É o que nós justamente aqui na questão 4. Né? É o seguinte. Editoras de livros didáticos, preparem-se. Plutão não é mais o nono planeta do Sistema Solar. Cerca de 2.500 astrônomos convocados pela União Astronômica Internacional, certo, foram à Praga, na República Tcheca, e decidiram no voto rebaixar o astro descoberto em 1930 pelo americano Clyde Tombaugh. Né? Com a decisão, o Sol fica com uma família de 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, rochosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, gasosos. Rebaixado à segunda divisão, um planeta anão. Categoria reservada. E também irá atmosféricos além da órbita netuniana, né? Além da órbita de Netuno. Ok? Então, está aí esse texto, né? Está no G1, né? Do dia 28 de 2006. Certo? A pergunta. Entre os motivos que levaram o rebaixamento de Plutão a um planeta não, podemos assinalar corretamente. Letra A. Possui tamanho reduzido. Totalmente autônoma. Né? Letra B. Letra C. O seu formato é indefinido. Letra D. Não realiza movimento de rotação. E letra E. Não possui atmosfera. Certo? Então vamos entender o porquê que ele não é um planeta. Certo? A letra A, tamanho reduzido. Né? A letra C, seu formato é indefinido. A letra D, não realiza movimento de rotação. E letra E, não possui atmosfera. Acredito que não seja motivos para que ele não seja um planeta, né? Se rebaixar planeta, não. A resposta só pode ser a letra B. Ó. A sua órbita não é totalmente autônoma. Porque é uma órbita autônoma. Plutão ele não gira, não é, totalmente em torno do Sol. Quando eu falo totalmente é o seguinte: ele não recebe só a influência do Sol, certo? Plutão ele também recebe influência da órbita de Netuno. Então ele sofre desvios justamente por causa da órbita de Netuno. Ou seja, ele tem o seu movimento, mas o seu movimento também é regido por Netuno, que está mais próximo. Certo? Por exemplo, a Terra. A Terra, ou os planetas rochosos, estão entre o Sol, que é muito grande, certo?
estão entre Júpiter, que também é muito grande. Não, em relação ao Sol é pequeno, mas também é muito grande. Júpiter é muito grande em relação à Terra. Mas a Terra ela não sofre influência da gravidade de Júpiter, apenas do Sol. E em Plutão não acontece isso. Plutão ele sofre influência de Netuno. Por isso ele foi rebaixado a planeta não. Ok? Então, com Plutão rebaixado, nós finalizamos a aula de hoje. Até a próxima.